E qual as mensagens, Soraya, que você pode deixar para líderes, heads também, como você, que passam pelo dia a dia com altíssimas demandas, né? Que tem a necessidade de formar time, que tem muito conhecimento e que às vezes desce para esse nível, né? Mais operacional, com o intuito de querer ajudar o time, mas que não está ajudando, né? Qual mensagem que você deixa para esses líderes? Eu acho que, primeiro que eu sou solidária a vocês. Uhum. E eu posso cair nessa armadilha a qualquer momento, né? É uma prática diária. É uma prática diária. Segundo, que é super importante, a gente conseguir olhar pra gente. A gente não consegue mudar tanto o ambiente, a gente não consegue mudar tanto o outro, a gente não consegue mudar o chefe, a empresa, o negócio, o ambiente, a economia, não, a gente não vai conseguir, né? E é isso que deixa a gente cansado, porque a gente tenta chegar naquilo e colocar a mão na massa para que aquilo aconteça, e não é exatamente isso. Então, se a gente começar a olhar para dentro e entender que, de fato, a gente precisa focar no que de fato faz diferença, de fato, não que a gente gostaria que fosse, não que o nosso coração falasse, nossa, eu sou super importante para isso, eu sou bem melhor para isso, né? Então, assim, olha direito para dentro, faça um exercício diário de humildade, né? Acho que uma das coisas que me facilita muito é eu me questionar o tempo todo, não que seja uma grande virtude, às vezes vira um problema, mas se questione um pouco às vezes, e aí a partir disso, busque você de fato desenvolver uma maturidade consciente, né? Porque você desenvolvendo essa maturidade consciente, você de fato vai conseguir se desafogar, para fazer o que de fato você precisa fazer. Oi, Soraya, tudo bem? Oi, tudo bom? E você, Flávia? Tudo jóia. É um prazer, tá? Estar gravando esse momento contigo, né? Essa conversa que vai ser tão importante aqui, para a gente poder falar um pouco sobre o seu desenvolvimento, falar um pouco sobre a sua carreira, né? Então é um prazer estar aqui contigo, né? Foi um prazer conduzir contigo aí ao longo desses últimos meses, né? Esse processo do seu desenvolvimento com foco em maturidade executiva, né? E eu posso afirmar com muita convicção o quanto que você é uma líder, é uma head, né, que traz todo esse conhecimento da sua área, né, e que tem uma capacidade de uma visibilidade, né, tem então, posicionamento que nós fomos trabalhando aí ao longo desse, assim, processo. Então, é um prazer muito grande estar aqui contigo. E para a gente poder começar, eu quero que você comece contando um pouquinho sobre você. Quem é você? O que isso você faz? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Flávia, porque eu gostei muito dessa jornada que a gente teve juntas. Eu acho que eu pude usar essa experiência para evoluir não só no que eu estava procurando, mas em muitas outras coisas. Então, estou muito feliz de estar aqui com você, trocando essa experiência. Quero falar um pouquinho de mim, né? Bom, eu sou uma head de produto, tenho mais de 15 anos de experiência, mas já faz mais mesmo de 15 anos. Eu parei de contar, porque eu estou naquela de atingir idades mais jovens, eu tenho essa questão. Que aí eu vou tratar em um outro processo, né? É, e aí, ao longo desses 15 anos, eu não só liderei produtos, mas liderei equipes de produtos, de operações, de diferentes é, até times e áreas e experiências para a gente poder montar ali ou produtos ou times que pudessem chegar naquele resultado de negócio. Então, tive Legal. sempre a sorte de trabalhar muito com decisões guiadas por dados, a parte, inclusive, de como evoluir produtos, processos, ser linkado a isso, né, em como melhorar resultados de empresa. Então, venho a esses 15 anos passando por áreas de produto, projeto voltado para isso. E aí, é muito legal porque eu vim observando ali, fazendo uma retrospectiva nos últimos tempos, e aí falou assim, tipo, que tipo de resultado eu dei, né? E, legal, quais são os segmentos? Então, segmentos, eu sempre passei ali pelo SaaS, né, que é o Software as a Service, B2B, sempre um pouco mais linkado a isso, plataformas, API, então foi uma coisa mais nerd, assim, né, assim dizer, de negócio. Mas quando eu vou olhar para impacto, eu vim traçando ali impactos diferentes, grandes, né, então, ou linkados a métricas de CAC, né, que é de comercial, ou de operação, em cada contact rate para suporte, SLA de atendimento, né, e até mesmo forma de a gente alcançar um time to value, ou até mesmo como a gente alcançar maior crescimento de receita com o sucesso de um cliente. Legal. Seja isso na parte de operação, seja isso na parte de produtos que levassem a operação a isso. Né? Então, criar back-offices para operação, poder usar. Então, a coisa ficou muito mais nesse segmento, assim, né? Nesse conceito de negócio. Bacana. Ou seja, você tem uma ampla atuação dentro de produtos, operações e dentro de esse negócio, né? Não é uma carreira que está iniciando, é uma carreira que já tem uma grande vivência, né? E o que que te fez, Soraya, com toda essa bagagem, com toda essa vivência, buscar o apoio desse programa de maturidade
executiva neste momento? Então, eu sempre fui uma muito boa executora, Uhum. né? Então, eu como especialista, sentava em qualquer cadeira, em qualquer lugar, em qualquer condição, e não me sentia nem desafiada. Sabe quando nem dá arrepio mais? Então, Sim. assim, é normal, assim, né? Era como escovar o dente. E aí eu fui para uma posição que eu quis me desafiar mais, que era liderar não só time de produtos, né, times ali de voltado para o produto, como também da operação. Então, eu assumi Uhum. a operação né, de suporte de implantação na Tecmob, que é uma empresa de plataforma de doações para terceiro setor. Então, é um Uhum. SaaS que lida com o terceiro setor e precisa fazer esse pessoal conseguir doações. Né? Então, eu falei, como é Uhum. que eu vou fazer o produto acontecer na operação? Sim, sim. Legal, isso foi bacana, porque executando, só que eu comecei a ficar cansada, Uhum. exausta, exausta, Uhum. exausta, exausta. E aí eu falei, gente, assim, eu acho que eu não tô sabendo liderar, né? Sim, Não tô sim, conseguindo fazer direito isso aí. Vou precisar sim, entender como me ajustar nisso para até eu conseguir me escalar como líder, né? Conseguir ter mais sim. liderados, times, cadeiras maiores, e Uhum. até para eu poder me preparar de fato para uma trilha de liderança que eu sempre Uhum. fui meio assim, não sei se eu quero, né? Porque eu Uhum. sempre tive muito prazer em fazer execução, Uhum. e falei, não sou tão feliz sendo líder, né? E Uhum. aí uma das coisas que o seu processo me ajudou é me tornar feliz sendo líder, Que porque me bacana. ajustei, né? Porque eu me ajustei definitivamente ali, entendi o que Uhum. estava ruim e Sim, melhorei. sim. E você sabe que isso é muito comum, né? Eu recebo muitos líderes que já estão em posições executivas também, e eles falam assim: eu não quero dar o próximo passo. Porque quando eu olho para o próximo passo, eu não vejo tanta algo que me chama atenção, porque hoje, no que eu estou fazendo, eu já estou cansado, eu já estou sobrecarregado, e se eu tiver que dar um próximo passo, eu tenho receio disso impactar ainda mais, né? E o que você está trazendo é que com o programa, você percebeu que você tem o desejo, que você quer dar sequência, né? E que você encontrou Uhum. maneiras para deixar isso mais leve no seu dia a dia. É isso. Que Uhum. bacana, que bacana. E o que que o programa, né? Conta um pouquinho, o que que você vivencia no seu dia a dia como head, Uhum. até para que outras pessoas possam também conhecer um pouco da sua rotina, possam conhecer um pouco do seu diferencial, né? O que que essa jornada como head exige de você e como que o programa pode apoiar você na prática, Soraya? Legal. Uma ótima pergunta. Bom, hoje a minha rotina ela está muito mais voltada para conseguir fazer com que o que a gente definiu como tática de negócio em operação e produto aconteça. Uhum, Então, eu consegui dominar muito bem a parte estratégica, né? Então era ali onde sim. eu estava muito tranquilo, fazer estratégia de negócio, planejar como é que vai ser, cenários, nananã, acontecer, nossa, hiperfoco, legal. E o meu time, né? Porque hoje eu já estou liderando líderes. Esse é o Uhum, desafio. Quando a gente sim. começa a se liderar sozinho, show. Quando a gente começa a liderar Equipe analistas, tem um tipo de desafio, né? E quando a gente vai para líderes, o é desafio outro fica bem desafio. mais robusto, né? Sim, sim. Então eu preciso fazer com que o tático aconteça, o operacional também, e eu tinha esse mix de time, né? De Uhum, diferentes maturidades, papéis e tudo mais. Então, eu percebi, né? E é isso que eu tirei da minha rotina, que eu estava entrando muito na operação, sim. né? Porque eu sabia muito mais, era muito mais intuitivo para mim fazer, Sim, sim, né? sim, Porque eu tenho 15 anos de história, então em 15 anos, assim, coisa que eu faço em 5 minutos, sim, né? sim. Foi, né? Do que intuitivo de ensinar. Foi Uhum, ali que uhum, fez essa jogada. Então, antes o meu dia a dia era muito mais focado em separar, conseguir o mínimo de tempo para eu conseguir trabalhar de fato com gestão, então uhum, estratégia, alinhamento com os stakeholders e lideranças, é, até a parte de liderança mesmo, né? Então ouvir, formar e tudo mais a uhum. pessoa, né? Dar Sim, uma sim, oportunidade para ela crescer. Eu sim. não estava fazendo isso, eu não estava conseguindo, eu estava no operacional. Então, a partir do Eu- momento que eu consegui me soltar da operação, eu comecei uhum, a mudar a minha rotina agora é muito mais voltada para formar, né, fazer mais exercícios ali com as pessoas para conseguir colar melhor o tático, chegar em plano sim, melhor, chegar em sim, números melhores, chegar em controles melhores, para que eu não sim, precise fazer mais, né? sim. Então, hoje minha Uhum. métrica de sucesso saiu de quantidade de entregas para quantidade de coisas que eu não preciso participar, porque Caramba, que meu time está bacana! fazendo. E você É sabe tipo isso. que quando eu falo isso para vários líderes, eles falam assim: Hã? Oi, como assim? Sair de entregas
para que eu consiga ter tempo livre para pensar em outras coisas. Para algumas pessoas parece que isso é um pouco utópico, que isso não existe, né? E o que você está trazendo é que você conseguiu sim sair desse assim, cenário, né? Você conseguiu entender o que, que era necessário fazer, você teve suporte, você teve apoio, né? Para que você hoje Uhum. vivenciasse todo esse novo assim, cenário, né? Que é um cenário que de fato permite você fazer o que que é esperado da sua posição. Porque enquanto Uhum. head, não é esperado que você fique descendo para um nível operacional. Enquanto head, é interessante, é necessário que você esteja pensando enquanto negócio, né? E para isso você precisa ter tempo necessário para que você consiga fazer isso. E o que acontece muito no dia a dia é que os líderes estão sobrecarregados, exaustos e sem energia, né? Fantástico, É, fantástico, eu fantástico. era uma cachoeira de cortisol, de verdade, assim. Claro que a gente misturou yoga com terapia, você sabe que eu misturei tudo isso para a gente poder Uhum, fazer esse processo ser até melhor, de ser vivido, enfim. aham, Mas eu, de fato, estava num momento de sobrecarga de tempo, uhum, e eu vou falar o que que foi a virada, aquela coisa que a gente faz pequenos compartilhamentos íntimos, né, nas trocas. aham. Mas a minha grande virada é quando você me fez entender que eu não estava sendo 100% empática. Você sabe que isso marcou minha Olha, vida para sei, sempre. sei. Porque ideologicamente, a empatia para mim é a grande coisa, é a grande questão, né? É o que Uhum, de fato move o mundo e deveria mover o mundo, enfim, é a empatia, a palavra. E eu percebi que não estava sendo empática quando eu deixava de ensinar e assumia fazer. E eu não estava perfeito. sendo só empática. Isso, para mim, me forçou, assim, me caiu tão mal esse negócio. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu preciso mudar isso. Porque eu vi que eu estava sendo negligente com as pessoas que eu estava liderando. Uhum. Porque Que você eu estava acho que é uma das. deixando, ou perdão, porque você estava deixando de fazer o que é esperado do seu papel, que é desenvolver Exato, líderes, né? Então, numa exato, intenção de ajudar o outro, de achar que estava sendo empática, você não estava sendo empática, né? Essa foi uma grande virada exato. aí. Virada. Soraya, você comentou, né, desse mix. Você estava fazendo yoga, você estava fazendo terapia, né? Traz um pouco pra gente o que que o programa foi de diferente dessas outras abordagens que são tão necessárias também. Mas o que que o programa teve, né, à parte? Como que esse programa apoiou você diferentemente dessas outras linhas? Eu acho que, primeiro, eu procurei já focado em uma coisa diferente, que é Uhum, desenvolver uma questão que eu já tinha identificado, né? Que essa uhum, questão, assim, preciso resolver uma questão de liderança, preciso melhorar como liderança para ter mais tempo e fazer as pessoas performarem melhor, né? Começarem a crescer. Então, processo terapêutico de terapia não tem muito isso aí. Você tem uma queixa, fala, ai meu Deus, estou sim, muito triste, ou ai, não estou conseguindo alguma uhum, coisa. Então, eu vim um pouco mais falar, quero resolver esse probleminha. Eu acho que uma coisa semelhante no processo é que, claro, você desperta, por ter experiência como paciente de terapia, né? Eu vejo que você traz ali mecanismos que, sim, destravam questões que a gente, às vezes, leva um tempo para sacar, que está na nossa uhum, cara e que a gente não quer uhum, aceitar, do uhum, tipo ser empática, né, para uhum, mim. Imagina, isso foi assim, é, virou tema de terapia por muito tempo, ainda não consegui resolver tudo isso, virou uma coisa, né? Por isso que é legal, porque assim, você precisa começar a enfrentar coisas que de repente você não gosta que os outros sim, fazem. E sim, que a gente faz. Primeiro porque a gente sim, tem um espaço que se repete demais aquilo, então a gente às vezes não tem nem um espaço de poder fazer diferente, porque todo mundo sim, faz assim, ou sim, porque a gente sempre aprendeu assim, ou porque sim, assim, não tem um repertório mesmo. Uai, é a primeira uhum, vez que eu fiz aquilo, como é que eu sim, faço? Né? uhum, Então, é ok aceitar nossas limitações, nossos vieses, nossos erros, e o processo, eu vim muito aberta para isso, né? Eu acho que a diferença perfeito. foi essa. Por isso que eu demorei, de repente, mais tempo de fazer o processo. Eu não estava preparada ali como uma pessoa com a maturidade necessária para falar assim, ó, legal, entendi, tem pontos super importantes de soft skills que eu Uhum, preciso resolver para poder uhum, chegar, de fato, a ter uma postura mais confortável e mais produtiva na cadeira que eu estou e na próxima uhum, cadeira que eu almejo, sim, né? Para aquele desafio não ser tão grande e também ao ponto de poder corresponder de uma forma legal, de uma forma saudável. E eu acho que essa uhum, questão de priorizar a saúde foi muito bom, né? Então você foi aquela que indicou para eu comprar um Kindle, para, tipo, coloca a uhum, cabeça em outra coisa, sabe? Vai fazer mais exercício, vai fazer mais exercício. Então, assim, eu tinha uma mente 24 horas focada numa coisa que era problema, uhum,
eu consegui me livrar dos problemas, ganhar tempo bastante para eu poder cuidar da cabeça, cuidar do corpo, me priorizando. Então, Fantástico, isso é bom. fantástico. Então você está trazendo que o programa, apesar de você já estar fazendo terapia, yoga, né, e outras linhas aí de autocuidado, de autoconhecimento, o programa ele teve esse diferencial de te mostrar aspectos que você não tinha percebido ainda, né? E que ao Exato. perceber esses aspectos que estavam como pontos cegos, isso foi tão impactante que fez com que você levasse isso até para o seu processo terapêutico, né? E que você estava tendo um olhar muito voltado para problemas e que ao longo desse programa a gente conseguiu ir ajustando alguns aspectos para que você tivesse ferramentas necessárias para se sentir mais leve e ter mais tempo para cuidar da sua saúde, mais tempo livre para ter maior equilíbrio entre trabalho, tempo livre para você, né? E, acima de tudo, trazer resultados para a empresa onde você está, né? Porque não dá para a gente poder falar também em desenvolvimento de líderes que não entregam resultado. E ao longo desse período que você fez foi ajudar ainda mais a empresa onde você está, né? Tendo esse tempo maior para olhar para os negócios, você conseguiu destravar e apoiar a empresa onde você está de outras maneiras. É isso? Uhum. É isso. Eu acho que a grande questão é também com relação a, né, ajudar a empresa e me ajudar, e esse processo todo, é conseguir ter a crítica necessária para olhar e falar, nossa, olha isso aqui, eu vou ter que melhorar. Sim, Então, eu já tô, né, fiquei mais safa ali nas minhas limitações, sim, no que me sabota de fato, né? Então, sim. onde que tá? Porque não tá tão no externo, tá bastante É no no interno. interno, No né? interno. Então, assim, é o outro que tá pondo barreira, colocando trabalho no negócio. Não, não é. Sou eu. Vamos mudar essa ótica aí. Mas é necessário que tenha essa abertura. Por isso que eu falo que esse programa de maturidade, ele é voltado para quem já tem maturidade, para Isso, olhar para si, né? E muitas pessoas às vezes vêm, elas querem conhecer, mas elas não têm essa abertura, porque os programas exigem que você tenha essa abertura para olhar para dentro e para questionar o que que eu posso fazer de uma outra maneira. E qual as mensagens, Soraya, que você pode deixar para líderes, heads também, como você, que passam por um dia a dia com altíssimas demandas, né? Que tem a necessidade de formar time, que tem muito conhecimento e que às vezes desce para esse nível, né? Mais operacional, com o intuito de querer ajudar o time, mas que não está ajudando, né? Qual mensagem que você deixa para esses assim, líderes? eu acho que, primeiro que eu sou solidária a vocês, Uhum, e eu posso cair nessa armadilha a qualquer momento, né? uhum. É uma prática diária. É uma prática diária. Segundo, que é super importante a gente conseguir olhar para a gente. A gente não consegue mudar tanto o ambiente, a gente não consegue mudar tanto o outro, a gente não consegue mudar o chefe, a empresa, o negócio, o ambiente, a economia. Não, a gente não vai conseguir. Né? Uhum, E é isso que deixa a gente cansado, porque a gente tenta chegar naquilo e colocar a mão na massa para que aquilo aconteça, e não é exatamente isso. Então, se a gente começar a olhar para dentro e entender que, de fato, a gente precisa focar e no que de fato faz diferença, de fato, não que a sim. gente gostaria que fosse, não que nosso coração falasse, ai, nossa, eu sou super importante para isso, ai, eu sou bem melhor para isso, né? Então, assim, olha direito para dentro, faça um exercício diário de humildade, né? Acho que uma das coisas que me facilita muito é eu me questionar o tempo todo, não que seja uma grande Uhum, virtude, às vezes vira um problema, mas uhum, se questione um pouco às vezes, e aí a partir disso busque você de fato desenvolver uma maturidade uhum. consciente, Sim. né? Porque você desenvolvendo essa maturidade consciente, você de fato vai conseguir se desafogar para fazer o que de Uhum. fato você precisa fazer, Uhum. né? E é exatamente isso que a gente trabalha ao longo desse assim, programa, né? É você entender o que, que de fato é a sua responsabilidade, porque muitas vezes a gente está gastando tempo, energia, recurso, né, em aspectos que a gente deseja, que a gente quer, mas que não é aquilo que vai alavancar, não é aquilo que é a entrega disso, valor necessária, né? Então foi muito Uhum. bonito, Soraya, ver todo o seu desenvolvimento, né, ao longo desse assim, processo, aonde você reuniu todas as suas capacidades, aonde você pôde se lapidar para poder demonstrar na prática a sua visão estratégica, né? A sua capacidade
analítica, mas essa capacidade voltada para o que de fato é esperado de um head, para você conseguir Uhum, colocar de fato o que que é esperado de um líder de assim, líderes, né? Então eu posso uhum, afirmar com muita convicção o quanto que você teve essa evolução, uma pessoa que já tinha grande bagagem, né? Que já tinha ampla vivência e que com os itens trabalhados você pôde se lapidar ainda mais com esses pontos e focar exatamente o que que é esperado de uma posição de uma head. Fantástico, fantástico. é Muito isso. bom. É isso. Grande Legal. abraço. Foi um prazer estar aqui contigo gravando, tá? Legal, eu que agradeço o convite. Me chame mais para falar, para brincar, para novos processos. Vamos sim, vamos sim. Tamo juntas. Valeu, tchau, tchau.